Vamos lá, pequena revisãozinha aqui de lógica das proposições, né, que é o assunto base de raciocínio lógico. Primeiramente ele, para depois vir os próximos. O que é uma proposição lógica? Ela tem que, para ser uma proposição lógica, tem que cumprir esses três requisitos. Quais sejam ser uma oração, ou seja, ter um verbo nela. Ser declarativa, ou seja, você está declarando algo, está prestando alguma informação. E ter um valor lógico. Isso que nada mais é que V ou F, certo? E o que não são proposições, né? Porque tem muitas questões que elas se resumem a saber se a frase lá proposta é uma proposição ou não. Então, o que é que não é considerado proposição? Perguntas, ou seja, teve ali o sinalzinho de interrogação, não é considerado proposição. Exclamações, certo? E ordens, que pode ter ordem, né? Inclusive com a exclamação. Mas ordens, súplicas, pedidos também não se encaixam em proposições. Os paradoxos também não são proposições. E aqui tem um exemplo, né? Esta frase é uma mentira. Então, ela por si só já se contradiz, né? Por quê? Se a gente atribui valor lógico verdadeiro, quer dizer que ela é falsa, já que a frase é uma mentira. Então, logicamente, a gente não vai chegar a uma conclusão em relação a essa frase. Princípios são praticamente só esses dois, né? Que é a não contradição e a exclusão do terceiro termo, certo? A não contradição é basicamente isso aqui, ó. Ou seja, ela só tem um único valor, ou ela é verdadeira ou falsa, certo? A proposição ou verdadeira ou falsa. Ela não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. E a exclusão do terceiro termo, né, que também diz que é verdadeira ou falsa, só que no sentido de que não existe uma quase verdadeira, certo? Então, aqui, na não contradição, ela não pode propriamente se contradizer, né, que remete já ao próprio paradoxo. E o terceiro termo não existe quase verdadeira ou quase falsa. Ou é verdadeira ou é falsa, certo? Simples e compostas. Um bisuzinho para identificar aqui uma proposição composta é que ela é formada por conectivos, certo? Proposições simples, formada por uma única ideia. Eu gosto de futebol. A gente percebe que aqui, ó, não existe nenhum conectivo. Enquanto a composta, ó, o conectivozinho aqui, e, e conectivo de adição, né? Estou com calor e quero sorvete. Então, duas orações, né? Quero, estou. E aqui o conectivozinho no meio. Tem muita questão também, querendo saber se a proposição é simples ou composta, né? Aí às vezes ele pega uma frase e enche de abobrinha, bota duas, três linhas, mas no fim das contas é uma proposição simples, né? Lá embaixo, quando a gente passar pelos conectivos, vai poder entender melhor essa questão aqui, como identificar uma proposição simples, né? Até porque essa frase aqui é uma frasezinha muito curta. E aqui vamos para o estudo dos conectivos. A gente tem 5 conectivos, né? Então, assim, aqui vai ter o conceito, a tabela verdade de cada um, mas antes disso eu vou dar uma passada geral por eles aqui embaixo, ó, que vão ser esses 5 aqui, ó, certo? Quais sejam conjunção, disjunção simples, condicional, bicondicional e disjunção exclusiva. O que é que quer dizer cada um? Conjunção e está somando as duas ideias. Disjunção simples ou, certo? Quando tiver o i, vai ser uma conjunção. Quando tiver o ou, disjunção simples, certo? Condicional vai ser o se, então, né? Ou seja, quando essa condição for verdadeira, necessariamente a consequência vai ter que acontecer, certo? Se aqui for verdadeiro, aqui vai ter que necessariamente o que eu tiver aqui na frente vai acontecer. Por isso que ela é uma condicional. Bicondicional e disjunção exclusiva. Essas aqui são parecidas, só que com valores opostos. Ó, disjunção exclusiva, né? Então a gente já percebe que aqui em cima a gente tem
a disjunção simples, e aqui é a exclusiva. Essa aqui é o ou, a simples. E o que é a exclusiva? Ou, vírgula, ou. Em termos práticos, o que é que isso aqui quer dizer? Quer dizer que aqui tem um valor de pelo menos 1, e aqui de exclusão. Como assim? Deixa eu ver se aqui tem alguma frase. Não vai ter, mas vamos lá. Gosto de correr ou jogar bola. Proposição composta, né? Vamos lá, frase 1. Vamos lá, o telefone tocou aqui, eu pausei o vídeo. Então vamos lá, a disjunção simples e a exclusiva. Vamos dizer que aqui eu tenho a primeira oração e o conectivo, né? E a segunda oração, na mesma frase. Na disjunção simples, para que ela seja considerada verdadeira, certo? Só basta um dos dois ser verdadeiro, ou seja, se a primeira oração for verdadeira, ela já vai ser considerada verdadeira. Se as duas forem verdadeiras, também vai ser verdadeira, certo? Ela só vai ser falsa se as duas forem falsas. Já na disjunção exclusiva, o é a ideia de exclusão. Ou seja, para que a gente considere essa proposição composta verdadeira, né, que ela vai estar aqui. Ou. Um vai ter que ser verdadeiro e o outro necessariamente vai ser falso. Por quê? Se os dois forem falsos, essa proposição vai ser falsa. Se os dois forem verdadeiros, essa proposição também vai ser falsa. Então, uma tem que ser verdadeira e outra tem que ser falsa. Pode ser a primeira ou a segunda, tanto faz. Já a bicondicional, as duas têm que ter o mesmo valor lógico, né? Que vai ter a ideia de simultaneidade, né? Que vai ser o se e somente se. A gente vai ver lá em cima os exemplos, né? Aqui eu estou dando só uma prévia. Vai ser o se, somente se. Então, para toda a proposição ser considerada verdadeira, ela vai ter que ser ou as duas verdadeiras ou as duas falsas. Porque se eu tiver uma verdadeira e uma falsa, né, ou vice-versa, ela vai ser falsa. É basicamente isso. Aqui ele vai só puxar uma teoriazinha e dar exemplo. Vamos lá, o i. Só que aqui já vou puxar para a tabela verdade, né? O i vai ser a soma das conjunções, certo? O i vai ser a soma das conjunções. Soma as conjunções e passa a ideia de verdade, de forma que se uma das duas for mentira, toda a frase será mentirosa, certo? Então aqui, ó, conjunção. Aqui é o símbolo dela, né? É o P, ó, P, um acentozinho circunflexo aqui, ó, aqui. Isso aqui significa o I. E quando é que ela vai ser verdadeira? Quando as duas forem verdadeiras. Quando o P for verdadeiro, quando o Q for verdadeiro. E aqui a gente vai ter a distribuição, né? Ó, VVFF, que vai ser a comparação entre as duas. Então a gente percebe que essa proposição aqui, ó, P e Q, ela só é verdadeira quando as duas, quando P e Q são verdadeiros. Porque, ó, se um for falso, ou os dois forem falsos, a proposição será falsa. Aqui, ó. Então a única forma dela ser verdadeira é quando as duas forem ver, certo? Uma é falsa quando alguma é falsa. Disjunção simples, ou inclusiva, que é o ou, né? Aqui já é meio que o inverso. Por quê? Só precisa uma das duas ser verdadeiras, né? O símbolo dela vai ser, ó, um Vzinho pequenininho aqui em cima. P, Q. Pronto, esse é o símbolo do ou. E eu tenho P e Q, né? Aqui. O. P e Q. Aliás, P ou Q. Então, eu preciso só que uma seja verdadeira, né? Aqui é a comparação geral entre as duas. Então, quando é que ela vai ser falsa? Quando as duas forem falsas, ó. Porque basta uma ser verdadeira. Aqui tem as duas verdadeiras, né? Que ela vai ser, ó, verdadeira. Agora, quando as duas forem falsas, ela necessariamente vai ser falsa. Ou seja, no i,
enquanto na comparação P, que a gente só tem uma forma de ser verdadeira, aqui a gente tem 3. E falsa também vice-versa, né? Aqui a gente tem 3 falsas e aqui a gente só tem uma. Então vamos lá, aqui P e Q, para ser verdadeira, a justa tem que ser verdadeira. P ou Q precisa de apenas uma ser verdadeira, ela só vai ser falsa quando as duas forem falsas, certo? Se então, né, que é a condicional. Aqui vai ser o símbolo, né? Vai ser o P, e P implica que. Disse isso. Vamos lá, vamos ler. Tem essa condição que, se confirmada, leva a um resultado obrigatório, né? Ou seja, se essa condição for confirmada, o resultado é obrigatório. Porém, a condicional só garante o que vai acontecer se de fato ela for verdadeira. Pois, mesmo ela sendo falsa, há uma possibilidade de o resultado continuar sendo verdadeiro. Ou seja, exemplo, se estou com calor, então quero sorvete. O que é que isso aqui quer dizer? Quer dizer que, se for verdade que eu estou com calor, necessariamente eu vou querer sorvete, certo? Agora, o que é que pode acontecer? Eu posso não estar com calor e, mesmo assim, querer sorvete. Então, ela só me garante o que acontece aqui na frente se essa condicional aqui for verdadeira, certo? Ou seja, se eu tiver com calor, obrigatoriamente eu vou querer sorvete. Mas se eu não tiver com calor, ainda assim posso querer sorvete. A condicional só será desrespeitada, ou seja, será falsa quando a condição acontecer e mesmo assim o resultado não acontecer. Dessa forma existe um caso, só existe um caso em que a condicional é falsa, viu? E aí a gente tem esse bisuzinho, né, que é usado pelos concurseiros aí em geral. Vera Fischer é falso. O que quer dizer isso aqui? P implica que, certo? Vamos lá. A gente vê que aqui só tem uma forma de ela ser falsa, que é quando a condição acontece, né? E a gente sabendo que a condição obriga ela a consequência a acontecer e mesmo assim ela não acontece. Então, essa frase, essa proposição vai ser falsa. Agora, de resto, sempre vai ser verdadeiro, ó. Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Então vamos lá, o que é que a gente pode tirar disso aqui? Se a gente tem uma proposição que, que o antecedente é falso, né, que a condição é falsa, a gente já sabe que ela vai ser verdadeira. Porque, ó, se a minha condição é falsa, eu posso ter aqui na frente verdadeiro ou falso. E mesmo assim, ela vai continuar sendo verdadeira. E se ela for verdadeira com verdadeira, ela vai ser verdadeira. Então, basicamente, ó, Vera Fischer é falso. Decorando isso aqui não erra a questão não. Vera Fischer é falso. O resto é verdadeiro, certo? Ou seja, isso aqui, ó, é falso. Vera Fischer é falso, certo? O resto, por exemplo, se aqui eu não sei o valor lógico daqui e aqui tá falso, esse aqui vai ser o quê? Eu não preciso nem saber o daqui. Aqui vai ser verdadeiro. Por quê, ó? Os dois falsos que eu tenho aqui, ó, vai implicar, vai chegar numa situação verdadeira, certo? Então, ó, se o antecedente é falso, a condicional será certamente verdadeira, independente do consequente. Se o consequência é verdadeiro, então certamente é verdadeira, né? Ou seja, se aqui na frente, se eu não sei o valor também daqui, ó, mas eu sei que aqui é verdadeiro, então ela vai ser verdadeira, ó, porque todos que eu tenho verdadeiro aqui, que são esses dois, ela se torna verdadeira, ó. Vera Fischer é falsa. Pronto. Matou a se então. Bicondicional. É a se e somente se. Ou seja, os dois valores, para que chegue numa condicional, para que chegue no resultado verdadeiro, eles têm que ser iguais, né? Se e somente se, né? Conhecido por dupla condicional ou dupla implicação passa a ideia de simultaneidade, de forma que os dois precisam estar na mesma condição, ó, mesma condição, V ou F. Ou seja, tem que ser VV ou FF. Ela é falsa quando tem valores lógicos distintos, né? Ou seja, quando a gente tem aqui, ó, V e F, ou F e V, ela vai ser falsa, certo? Aqui o símbolo dela, né? É esse aqui, ó. Para lá e para cá, setinha para lá e para cá.
E a disjunção exclusiva vai ser o ou, que é o contrário dessa. Ou seja, ou um ou outro. Enquanto essa aqui tem que ser os dois, essa aqui, a disjunção exclusiva, é apenas um. Ou seja, aqui, ó, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro vai implicar verdadeiro. Quando eu tiver as duas iguais, né, vai ser falso. Falso. A ideia é passar de exclusão, ou seja, se uma proposição for verdadeira, ela exclui a possibilidade de a outra ser verdadeira também. Portanto, se a proposição é V, a outra deve ser F, vice-versa. As proposições têm valores opostos para deixar a disjunção exclusiva verdadeira, certo? E o símbolo dela é o mesmo do ou, né? Lembra que lá o ou é esse símbolozinho aqui, né? Ó, P, Q. A diferença é que ela vai ser aqui, ó, sublinhada. Então, disjunção exclusiva, enquanto a outra é simples. Aqui foi por onde a gente começou. E aqui, um resumozinho. Quando é que a P que é falsa? Vão ter três situações, né? Porque ela só vai ser verdadeira quando aqui for V e V. O resto é falso, ou seja, se teve alguma falsa, a proposição é falsa. Disjunção P ou Q, quando as duas forem falsas. Né? As duas forem falsas. Porque se eu só preciso ter uma verdadeira, se o P ou Q for verdadeiro, a proposição é verdadeira. Então, todas têm que ser falsas. Condicional vai ser o sim, então ela só vai ser falsa quando vera ficha é falsa. Ou seja, quando a primeira for V e a segunda for F. Então aqui vai ser o quê? Vai ser falsa. Agora de resto vai ser, se a primeira for F, a gente já sabe que sempre vai ser verdadeira. E se aqui da frente for V, sempre vai ser verdadeira também. Então aqui, o único caso de ser falsa é a vera ficha. Vera ficha é falsa. Porque o V, se aqui a condicional for verdadeira, necessariamente eu vou ter que querer a consequência. E se a consequência for falsa, então a proposição é falsa. Bicondicional e disjunção exclusiva, uma é o oposto da outra, né? Quando é que a bicondicional vai ser falsa? Quando eu não tiver valores iguais, né? Ou seja, quando eu tiver VF ou FV, certo? Quando é que ela vai ser verdadeira? VV, FF. E aqui já é o contrário, disjunção exclusiva, ou um ou outra. Quando é que ela vai ser verdadeira? Aqui, ó. Enquanto essa aqui é falsa, a disjunção exclusiva é verdadeira. E vice-versa, certo? Aqui ela vai ser falsa, ó. Falsa. Casos especiais que podem confundir em ser simples ou composto, né? Que aí a gente vai começar a ver algumas frases, porque tem muitas questões que elas só querem saber se a frase proposta se trata de uma proposição simples ou composta, certo? Proposição coração subordinada, adjetiva restritiva, né? Parece ser composta, por geralmente ter dois verbos, mas é simples. Vamos lá, este é o rapaz. O que é a restritiva, né? A gente aqui já puxa mais para o português, né? Tem a restritiva e tem a explicativa. A explicativa é quando vem a frase que... E aqui tem uma